Quem tem hernia de disco pode fazer atividade física? Será que hernia de disco e atividade física são coisas que se combinam? É muito comum um paciente que não tem dor, mas sabe que tem hernia de disco não querer fazer atividade física ou não fazer alguns tipos de atividade física que tem mais impacto por conta de medo de piorar essa lesão, ou quem tá com muita dor já ouviu essa orientação de você precisa fazer uma atividade física. Por outro lado, se pergunta, como eu posso fazer atividade física se eu tô com dor? Parece que o profissional que tá ali te ajudando não tá entendendo da sua dor. Então hoje eu vou fazer esse vídeo explicando pra você se você pode fazer atividade física sim ou não, ou se tem um grupo que pode, um grupo que não pode, enfim, vou tentar explicar isso, tirar todas as suas dúvidas. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta, especialista em coluna, e aqui nesse canal eu vou contar todos os meus segredos, as minhas técnicas e estratégias que eu uso com meus pacientes para que eles fiquem melhores da sua dor nas costas, sem remédios, sem cirurgia e sem fazer 1000 sessões de fisioterapia. Como é possível? Você vai aprender tudo isso aqui. Bom, então a gente tem o quadro de pessoas que têm hernia de disco e estão sem dor, e tem o quadro de pessoas que têm hernia de disco, mas estão com muita dor agora. E é por esse público que a gente vai começar. Vou começar falando pra você que tem hernia de disco e está com dor. Eu sei que é muito frustrante você estar sentindo tanta dor assim e o médico, o fisioterapeuta, enfim, o profissional que tá lá te atendendo falar que você tem que fazer atividade física. Parece muito incongruente. Como que eu vou fazer atividade física se eu sinto dor? E aí gera às vezes no paciente uma sensação de frustração, de que aquele profissional não tá entendendo o que ele tá falando, de que não tá acreditando na dor. Isso é muito angustiante, eu sei disso. Aproveita e já comenta aqui se isso já aconteceu com você, de um profissional te pedir pra você fazer atividade física e você ficar assim, ué, mas como? Se eu tô com dor, a pessoa não entendeu. Comenta aqui pra mim, conta a sua história, eu quero ler, que eu vou tentar ajudar aqui quem comentar. Calma, vamos tentar entender isso aqui por partes. Então, primeiro a gente precisa entender que a atividade física, ela é sim muito importante e ela é muito recomendada, mas nem sempre ela é recomendada logo no começo do tratamento. A gente tem que entender que a hernia de disco é a compressão aqui, ó, do nervo. Então, aqui é o disco vertebral, né, que ele é responsável pelo amortecimento da coluna, e por alguma razão, diversos fatores, esse conteúdo aqui interno do disco, ele extravasa geralmente aqui na parte posterior, né, na parte de trás da coluna, e pressiona o nervo. Então, nesses casos, o paciente sente uma dor muito aguda, muito lancinante. Nesses casos, a atividade física não é recomendada ainda. Então, o que a gente recomenda? Que o paciente se mantenha ativo o máximo que ele puder. Também não é para fazer repouso. Eu sei que dói muito, eu sei que é horrível, mas na medida do possível, se você consegue andar dentro de casa, se você consegue lavar uma louça, se você consegue estender a cama, enfim, algumas atividades mínimas que você consiga fazer para não fazer repouso absoluto. Isso porque o repouso, ele piora. Eu sei que é muito tentador, né, quando a gente tá com dor, a gente querer ficar só deitado no sofá ou deitado na cama e se mexer o menos possível, mas quanto menos a gente se mexe, mais contratura, mais espasmo esse corpo fica, ele também vai perdendo força e ele vai perdendo capacidade de se movimentar. Então vira um ciclo, uma bola de neve horrível. Na medida do possível, mantenha suas atividades diárias o mais funcionais que você puder. Dê conta da sua dor, né? Faça sem com que essa dor piore, mas o que você conseguir fazer, se mantenha fazendo, não precisa ser atividade física ainda. Eu não quero te colocar medo e eu também não quero dizer que quem tem hernia de disco não pode fazer exercício, não é isso. É só quando a gente tá nessa fase muito aguda, nessa fase muito inicial. Existe uma ordem lógica do tratamento que a gente faz na fisioterapia. Então, se o paciente chega pra mim assim nessa fase, primeiro eu tenho que tirar essa compressão do nervo antes de qualquer coisa, para que ele consiga diminuir a dor e conseguir dormir. A primeira coisa que a gente faz quando o paciente tá com muita dor é pensar em estratégias que ele consiga ter uma noite de sono agradável. Por quê? O sistema nervoso central, ele fica muito estressado, fica muito em alerta. E quanto mais a gente fica assim, quanto mais o corpo fica assim, maior a nossa percepção de dor. Parece que a dor aumenta, porque o sistema nervoso central tá muito estressado. Então, numa ordem cronológica, primeiro a gente faz essa desobstrução do nervo, e aí depois, quando o paciente estabiliza, a gente insere um componente de atividade física leve, bem leve, e aí espera o paciente ter uma resposta disso, olha, eu fiz, deu tudo certo, e aí a gente vai inserindo atividade física de volta aos pouquinhos, tanto para quem já pratica,
quanto para quem já é sedentário, já era antes da crise, precisa saber que em algum momento vai ter que entrar uma atividade física como forma de prevenção de novas crises. Eu não sei se você já reparou, mas dor nas costas ela é uma coisa que sempre aparece. Então a gente tem uma crise, aí toma um remedinho aqui, faz uma massagem ali, melhora um pouquinho e a gente vai postergando esse tratamento até que chega no ponto crítico e a dor já tá indo na perna muito forte, ou a gente já parou de dormir, a gente tá muito estressado. No cenário ideal, a gente não esperaria chegar até esse limite tão crítico, porque quanto antes a gente faz o tratamento, melhor é a sua recuperação, muito mais rápido a sua recuperação. Aproveita, se inscreve aqui nesse canal, eu vou falar muito sobre quais as melhores técnicas, estratégias que a gente pode usar para tratamento de hernia de disco, de nervo ciático, de dor no pescoço, quais são as maiores ciladas que meus pacientes contam que já entraram. Tudo isso eu quero dividir, te contar para você encurtar esse seu caminho para que você possa, assim como meus pacientes, ter esse sucesso de ter poucos atendimentos, né, de 3 a 7 consultas e estar sem dor nas costas. É possível quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, se você é desse grupo que está com muita dor agora, saiba que existe um tratamento específico para você sair dessa crise e voltar a fazer atividade física, para voltar a ter dignidade, fazer suas coisas do dia a dia sem dor, né? Sem dor para levantar, sem dor para agachar, sem medo também, né? Porque eu vejo muitos pacientes que têm medo de fazer coisas simples do dia a dia, né? Então, procure fazer com que no seu dia tenha movimentação dentro do que você pode fazer, do que você consegue fazer, sem piorar essa dor. A dor apareceu, respeite a sua dor, senta um pouquinho, descanse e vai fazendo essas coisas mais picadas. Eu sei que é horrível, eu sei que a gente quer voltar a fazer tudo como fazia antes, mas quanto mais a gente ultrapassa nossos limites de dor, mais difícil vai ficando o tratamento depois. Agora, se você é do time que não tem dor mais, já teve uma crise de dor e não tá com dor agora, ou que você descobriu que tá com hérnia de disco, mas tá sem nenhum sintoma agora e gosta muito de fazer atividade física, ou gostaria de fazer e tem medo, esse meu papo é pra você agora. Se você é desse time, eu recomendo que você já assista um vídeo que eu falo aqui sobre fortalecimento e dor nas costas, né, e hérnia de disco. Eu vou deixar o card aqui em cima, mas vou também deixar aqui na descrição, não sai desse vídeo ainda. Se você já fazia atividade física antes e está retomando esse processo, então é só você ficar atento aos sinais que o seu corpo dá. Então, formigamento, uma rigidez na coluna, ou a dor começou a descer para a perna, isso nunca, em hipótese alguma, deve acontecer. Então, se isso aconteceu, a gente tem que pensar, será que a carga foi excessiva? Será que eu fiz repetições demais? Ou será que eu fiz esse exercício de maneira errada? Então, um desses 3 pontos está errado, ou muitas vezes todos eles. Então, peça ajuda para o seu personal, peça ajuda ao seu fisioterapeuta que está te acompanhando no caso. Não tem nenhuma contraindicação fazer nenhum tipo de exercício, pasmem, mesmo que tenha impacto. Se você está numa fase que você está sem dor, você pode sim fazer exercícios com impacto. Agora, se você não fazia atividade física antes e vai começar agora, então o segredo é sempre retomar ou iniciar essa atividade física de leve e indo passando para moderado até mais intenso. É muito comum também os pacientes que já faziam atividade física antes, então quando eles ficaram um tempo sem fazer por causa de dor e quando vão retomar lá do ponto onde parou. Só que você ficou um tempo sem fazer atividade física, então você não pode voltar desse mesmo lugar. Então volta umas 3 cargas abaixo, volta um ritmo mais lento, vai observando o corpo e vai retomando. Todas essas orientações, elas são personalizadas para cada paciente que aparece. Então assim, como que inicia essa atividade física, com que volume, com que frequência, tudo isso a gente já consegue fazer de forma personalizada, porque cada paciente faz uma atividade física diferente, tem um contexto onde pode ir mais vezes na semana, menos vezes por semana. Então tudo isso influencia na forma com que a gente vai orientar esse paciente. Por isso que eu sempre falo aqui, não existe um tipo de exercício específico para as pessoas que têm hérnia de disco na lombar, porque cada pessoa tem uma história, tem uma trajetória, tá com menos dor, com mais dor, faz mais atividade física, menos atividade física. Então tudo isso é de forma muito individual. Mas essas orientações padrões eu tenho certeza que elas vão te ajudar bastante também. Então fique sempre muito atento aos sinais que o corpo vai dando. Se você é do time que gosta de fazer atividade física, que já fazia ou que tá retomando ou que não fazia e quer começar agora, atenção aos sinais que o seu corpo dá. Esse é o grande segredo que a gente pode tirar assim como lição para evitar
evitar dores no futuro, para evitar lesões. Então, observe o seu corpo. Se tá começando a ficar com a coluna rígida, se a dor tá começando a ir pro bumbum, se tá parecendo uma queimação lá na panturrilha, sinal de que tem alguma coisa errada na sua sequência de exercícios. Independente do grupo que você faz parte, se você é do grupo que tá com muita dor agora, ou se você é do grupo que tá sem dor, mas quer saber um tipo de exercício que pode te ajudar mais para ficar com a coluna saudável, tem um vídeo que eu fiz aqui, vou deixar o card aqui, vou deixar ele logo na sequência, mas ele também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria muito de te pedir que você me siga lá nas redes sociais, lá eu falo sobre dor nas costas todos os dias, sobre isso, e você vai ficar mais por dentro, vai ter mais acompanhamento. Me segue lá, te espero, até breve.